Nossas fraternas saudações aos amigos do Diálogo Espírita. Exatamente neste mesmo dia do calendário, 3 de outubro, mas há 221 anos, renascia em Lyon, França, aquele que mais tarde ficaria conhecido como Allan Kardec. Depois de estudar profundamente os fenômenos tidos até então como sobrenaturais, codificou a doutrina espírita e em 1857 trouxe a público o Livro dos Espíritos. 8 anos mais tarde, no mês de agosto de 1865, veio a lume o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Por isso, pelo aniversário de nascimento de Allan Kardec e pelos 160 anos de publicação desta importante obra, escolhemos como assunto do nosso tema livre de hoje O Céu e o Inferno na Visão Espírita e os 160 anos do livro O Céu e o Inferno. Diálogo Espírita, de número 654, está no ar. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em conexões e reflexões de A a Z, lírios, lições e missão. Em lentes especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn e ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Caros amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje para falarmos aqui um pouquinho sobre a visão espírita, sobre o céu, o inferno e o purgatório também, por que não? E também sobre a obra, como eu citei na abertura, O Céu e o Inferno ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra escrita por Allan Kardec, ainda em vida, em 1865. 160 anos desta obra, então vale comentar um pouquinho sobre a importância desse livro, deveria ser conhecido, e a Rosa e a Mariana aqui vão justificar o porquê desta necessidade, especialmente, naturalmente, para quem é espírita. Mariana, um resumo da questão 1012 do Livro dos Espíritos, eu coloquei aqui, os espíritos estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe para o céu ou o inferno, é alegoria. Os de certa ordem, os espíritos de certa ordem se reúnem por simpatia. É fruto da tendência de materializar tudo. Ou seja, ele está dizendo que, você vai explicar, que a tendência de nós querermos tornar tudo palpável e sensível aos nossos órgãos do sentido. Isso, nós queremos mensurar, para poder comprovar cientificamente. Mas o céu e o inferno, ele está em toda parte. Inclusive dentro de nós mesmos. Nós podemos viver o céu ou podemos viver o inferno, dependendo da nossa ótica que nós temos aí de visão de mundo. Então, quando Kardec afirma que os espíritos estão em todos os lugares, isso quer dizer que eles se locomovem no espaço, no tempo e no espaço, de acordo, com a sua evolução e de acordo também com a necessidade que eles têm. Porque vejam, um espírito superior que já passou por todas as vicissitudes da vida terrena, que já atingiu um grau evolutivo, ele não vem passear na Terra, ele vem com uma missão, ele vem para auxiliar, ele vem para aconselhar, não vem passear. Ao contrário dos espíritos que ainda estão mais materializados, que são espíritos ainda inferiores, esses têm o prazer de ficar zanzando, andando de um lado para o outro. Mas, em via de regra, não existe um lugar fechado, não existe um lugar circunscrito, que determina que ali é o céu, ali é o inferno ou qualquer outro lugar. O que existe é a reunião de espíritos afins, que têm afinidades em comum, tanto para o bem, tanto para o mal. Por afinidade, eles se reúnem e formam grupos, Isso. E a gente fala, inclusive, que cada um tem o seu mundo particular, a sua psicosfera. A gente vive em torno das nossas criações, através do pensamento, das nossas emoções, dos nossos desejos.
ali bem definido. Então, céu e inferno é o que nós temos no íntimo de nós mesmos, né? Nós é que fazemos a escolha. E segundo o que está no nosso íntimo e segundo as percepções que nós temos do exterior. O Leon Denis, Rose, no livro Depois da Morte, ele faz uma analogia, ajuda bem a compreender isso aí. Ele fala que duas pessoas, uma adestrada em música e a outra não, elas vivenciarão experiências completamente diferentes. Né? E eu acho que isso aí vale para a música, vale para qualquer arte, vale para as profissões. Cada uma cria tem as suas idiosincrasias, a constituição familiar e tal. É aquela história, cada um escreve um livro diferente. Né? Então, essa percepção de capacidade, de conhecimento cultural, artístico, intelectual é que forma o todo. Agora, e o céu e o inferno ali mais abaixo, como é que você... nós estamos falando sobre isso aí, mas tem religião que até hoje, né, diz que tem não sei quantos céus. Embaixo, 7 céus em cima. Falava-se o sétimo céu, tinha até uma revista lá, não sei se você lembra, o nome da revista era Sétimo Céu. Até hoje a gente diz, né? Estou tão feliz, estou no 7º céu. São Paulo, quando diz que foi elevado e teve suas visões espirituais, né, ele diz que foi elevado ao 3º céu, que para a teologia cristã, né, era o céu onde Deus habitava, os espíritos superiores habitavam. Mas na antiguidade, o que acontecia? Não? Embora alguns sistemas filosóficos que escapavam, né, à craveira comum, a maioria acreditava que o céu era o espaço que circundava, que estava acima da cúpula da Terra. E as estrelas, elas estavam presas em esferas transparentes que se movimentavam, porque não parecia que a Terra girava, parecia que o céu girava. Então essas estrelas estavam presas e havia diversas esferas, nós tínhamos diversas esferas que separavam esses espaços. Alguns, como os muçulmanos, acreditavam na existência de 9 esferas, né, superpostas, até devido à sua observação antiga, né, e muito acurada do movimento dos astros, e que se movimentavam em torno da Terra. Ptolomeu defendia a existência de 11 esferas, né, superpostas que rodeavam o nosso plano. Kardec nos coloca, já na publicação dessa obra, O Céu e o Inferno, na sua apreciação, né, da justiça divina e dos lugares para onde os espíritos iriam ou habitam desde a Terra, já a necessidade de apreciarmos essas questões do ponto de vista do conhecimento científico atual. Sabemos que a Terra não é o centro do universo. Sabemos hoje em dia que ela é um pequeno planeta, girando em torno, né, de um Sol de quinta grandeza, num subúrbio de dos bilhões de galáxias, da qual a nossa Via Láctea nem é a maior, que habitam o nosso universo. Acreditamos, portanto, e a ciência estatisticamente indica que existem milhares de mundos habitados. E o plano espiritual, onde a vida se desenvolve com inteligência e espíritos encarnados ou desencarnados habitam, segundo as revelações dos próprios espíritos, abrange todo esse espaço que nos cerca. Infinito finito talvez para o nosso universo, se tivermos pluralidade de universos, né, um multi-universo, segundo a ciência atual é possível, mas de qualquer maneira um espaço onde existe a vida material e a vida espiritual se espraia, com seus níveis diferentes de habitação espiritual para espíritos mais ou menos evoluídos. Então, Mariana, a questão 1016, nós vamos continuar aqui com o Livro dos Espíritos, apesar que estamos falando do céu e inferno, né? Mas nos valemos aqui da nossa base. Você quer ler ali, diz ali a pergunta, né? Em que sentido se deve entender a palavra céu? Qual é a resposta que os espíritos deram? O céu é um Pode fazer a leitura bem literal. É um espaço universal, né? São os planetas, estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem atribulações da vida material, nem as angústias, nem as peculiares da inferioridade. Tá? Então, o céu, né, que se tinha ideia, até os espíritos vinham explicar para nós, era um lugar que ficava ali os espíritos evoluídos, espíritos, né, os anjos, querubins, que não precisariam mais de estar reencarnando, passando
aqui pela experiência terrestre. E então, falava assim dos Campos Elíseos, né? Era o local onde ficavam ali os heróis, né? Que ficavam os espíritos superiores, ficavam ali na inércia, né? Até tem aquela coisa de ir para o céu tocar harpa, né? Então nós sabemos que não tem harpa no céu, né? Porque os espíritos superiores também, apesar da maioria não tem necessidade de reencarnar, de vir para o nosso mundo, mas existem outros mundos tão evoluídos quanto eles. E os espíritos superiores, eles também têm aquela questão de auxiliar aqueles que estão atrás, que estão ainda, né, galgando esse caminho evolutivo. Então, eles também trabalham, eles também têm as cocriações, eles se preocupam com o bem geral. Não da forma como nós temos aquela ideia que eles estão lá sem fazer nada, tranquilos. Não, eles estão tranquilos, eles não se preocupam com doença, eles não precisam se preocupar o que eles vão vestir, se está frio, se está calor. Isso realmente, essas preocupações terrenas, eles não têm. Mas eles têm, né, o amor por todos os nossos seus irmãos que ainda estão a caminho. Recorrendo aqui novamente ao Leon Denis, naquele livro já citado, Depois da Morte, ele diz assim, que o céu, né, pintado, seria realmente o equivalente aos mundos superiores, sem enfermidades, foi o que ela falou ali, com fraternidade e já uma equivalência ao paraíso, certo? Céu, paraíso, etc. Onde espíritos felizes pela simpatia formam grandes grupos ou famílias que às vezes se dispersam para cumprir suas missões, ora se reúnem em algum ponto do espaço. Bom, então é essa a contribuição do Leon Denis. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, a Rose volta. A Rose vai falar para nós sobre o inferno e tem uma palavrinha do Denis também sobre o inferno antes disso. A gente já volta. Estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre o céu e o inferno, e depois vamos falar um pouquinho também sobre o livro chamado Céu e Inferno, de Allan Kardec. Eu encerrei o primeiro bloco falando de Leon Denis, falando do paraíso, céu, etc. Agora vamos ver o outro lado. O Leon Denis foi um dos continuadores do trabalho de Allan Kardec, né? Ele descreve, então, que os homicidas, por exemplo, veem suas vítimas, cadáveres, ouvem praguejamentos de viúvas e órfãos. Os suicidas muitas vezes experimentam os sintomas, né, os efeitos da decomposição. Os egoístas se sentem como viveram só para si, não há ninguém que os ajude. Então eles às vezes pedem socorro e não encontram suas palavras, seus apelos não encontram eco, né? Só trevas espessas e desesperança, porque ignoram as leis superiores. Acham que estão condenados para sempre. Esse é um detalhe muito interessante, né? Eu acho assim, né, Rose, que o grande diferencial, nós vemos isso conhecido com certas descrições de André Luiz também, sobre o umbral, etc., né? Mas o grande diferencial é esse, das crenças das outras religiões, né? Teoricamente, com outra denominação, nós podemos até afirmar que o inferno existe, mas são regiões, etc. Mas a grande diferença é que nós nós sabemos que é uma situação temporária, né? Ao contrário dos outros que acham que são penas eternas. Inclusive nos trabalhos mediúnicos, quando a gente assiste, né, tenta socorrer espíritos muito enfermos que já estão arrependidos, né, dos seus erros e merecem e estão em condições de receber socorro, às vezes a gente vislumbra esses lugares espirituais. O que é o inferno para a doutrina espírita?
um lugar transitório onde se aglomeram espíritos endividados perante a lei, que viveram apenas para si mesmos, foram egoístas e atingiram os direitos alheios. Então eles vivem sempre com aqueles que são seus iguais. E olha, viver com gente egoísta, né, homicida, malvada, é um inferno. Eles se reúnem, se aglomeram segundo a sua densidade perispiritual. Aqueles que estão muito comprometidos com as infrações à lei divina, com prejuízo aos semelhantes, constituem um verdadeiro inferno. A questão é que esse lugar é transitório. Basta o espírito buscar maneiras de se melhorar que ele é retirado dali. E depois, naturalmente, vai ter que expiar os erros cometidos, reaprender a lição em novas reencarnações, até não praticar mais o mal, e vai ter que reparar o mal feito, como faria um presidiário na Terra, né? Que para sair da prisão, ele tem que cumprir a pena, tem que aprender, ressocializar e não ser mais uma ameaça à sociedade. Então, o inferno, nós podemos dizer que existe como um lugar transitório em que os espíritos se reúnem por afinidade e que, na sua convivência mútua, como todos eles são infratores da lei divina e egoístas ou homicidas ou ainda voltados ao mal, a simples companhia, né, mútua já é um castigo. Mas não está fora do socorro divino, ninguém está condenado a permanecer lá para sempre, e são lugares em que a providência divina se manifesta através dos seus mensageiros do bem. Tão logo a alma se arrepende e tenha condições de ser encaminhada para a sua recuperação, para o ressarcimento das suas dívidas, para a reparação daquilo que deve, porque todos fomos criados para a perfeição, para a beleza e por amor. Deus não criou ninguém para se perder. Essa é a grande ideia consoladora que o Espiritismo oferece, baseado em revelações. Não, eu digo assim, quem que comunicou isso para nós? Aqueles que morreram e que estão nessa situação. Verdade. Vieram contar. A impressão muitas vezes pode-se pensar que seja pura teoria dos espíritas, mas não é. Kardec foi muito preciso e muito profundo, né, nessas pesquisas, fazendo as comparações das comunicações, separando. Nós vamos falar já em seguida das duas partes do livro Céu e Inferno. Agora, Mariana, e o purgatório, ali, segundo a questão 1012 do Livro dos Espíritos, um resuminho ali, mas o que você... Temos o céu, temos o inferno, o purgatório estaria no meio, a terra e o purgatório, onde que está o dito cujo? O purgatório está aqui mesmo conosco, né, na terra, né, onde nós purgamos, né, os nossos equívocos, onde fazemos a nossa reparação. Embora, né, para os outros segmentos religiosos, para alguns, né, existe um lugar circunscrito, né, assim como tem o céu, tem o inferno, e o purgatório é aquele lugar neutro, né? Que é onde estão aquelas pessoas que nem fizeram nem deixaram de fazer, mas nós sabemos que isso é uma alegoria. Porque nós estamos aqui na Terra, né? Nós estamos aprimorando, né? Nós estamos lapidando a joia que somos, né? Só que nós estamos ainda brutos. Então, nós estamos aqui. Então, o purgatório é aqui mesmo. É como nós levamos e vivemos a nossa vida de maneira, né, mais correta, evitando maiores transtornos, porque nós construímos o nosso amanhã hoje. Então, o purgatório, ele é um reajuste, né, um acerto de contas, mas não é aquele acerto 2 e 2 é 4. Porque nós temos que lembrar que na contabilidade divina existe os agravantes, mas também tem os atenuantes. E essa é a beleza da nossa doutrina, é essa esperança. Então, o purgatório, o céu, o inferno, são situações que nós iremos ter como meta o céu, a evolução, espíritos perfeitos. Mas o inferno e o purgatório são tudo coisas transitórias, não é um lugar circunscrito e não é para sempre. O para sempre não existe. Então, o purgatório é um estado em que nós somos colocados à prova. São os nossos desafios diários. Rose,
Concluindo ali, então, né, a gente poderia dizer, daí você já, não sei se é você que vai começar a falar sobre o céu e o inferno, mas a gente pode deduzir com tudo isso aí que realmente não há privilégios, Cada não um há segundo espaço. as suas obras. Né? Não é isso? Tem isso. No livro Céu e o Inferno, o capítulo 7º dele, acho que é 7º, tem uma joia, um resumo sobre as consequências morais e o destino da criatura humana, que se chama Código Penal da Vida Futura. Tem muita similitude com os códigos mais avançados da Terra e a teoria retributiva, reeducativa e socialização da pena que é adotada. Eu vou pedir para quando vocês puderem olhar esse capítulo 7º inteiro. Entretanto, no item 5 dele, tem um resumo das consequências morais das escolhas feitas. Ele diz assim: dependendo do sofrimento da imperfeição como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está em toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente, onde houver almas felizes. Neste Código Penal da Vida Futura, como em toda a obra O Céu e o Inferno, os espíritos mostram que o estado de felicidade ou infelicidade já na Terra, interior de cada criatura, e aonde ela se liga quando desencarna, aonde ela habita e encontra os seus semelhantes após a vida terrena, ele será sempre conquistado pelo trabalho, escolhido a cada pensamento, a cada ato da criatura humana enquanto na Terra ou no plano espiritual. Ela, ao direcionar a sua vontade consciente e fazer as suas escolhas, decidir como age, como pensa, como ama, como se relaciona, ela constrói seu próprio inferno. Portanto, a ideia da justiça divina, retribuindo o bem com a convivência com os bons e a escolha pelo mal com a convivência pelo mal, dá a cada um segundo as suas obras, quer nas futuras reencarnações, quer nas relações espirituais da vida na Terra ou espiritual. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre os 160 anos do livro Céu e Inferno. Como é que ele é dividido? O que você pode passar para os nossos espectadores? Então, o livro, né, O Céu e o Inferno, eu até vou brincar assim, que foi o último livro que eu estudei, porque quando eu era criança eu morria de medo do inferno, então eu não estudei o livro. Então, quando eu fiz o COEM, né, e aí, não, vamos estudar O Céu e o Inferno, eu saí do curso porque eu não quero saber, depois eu fui ver que não tem nada, né. E é um livro, assim, maravilhoso, porque ele é bem filosófico. E ele é dividido, então, em duas partes. Então, na primeira parte, vai falar, o primeiro capítulo, sobre o porvir e o nada. Por que ele traz isso? O nada. Porque, na época que ele foi lançado, existia ali uma corrente filosófica do niilismo. O nada, não existia nada após a morte. Então, quando uma pessoa morria, ela virava nada, não tinha nada. Então, era uma falta de esperança. E tinham duas correntes nihilistas, Nós vamos ter Nietzsche e vamos ter Sartre, que traz aí sobre o nada. E isso trazia uma angústia, trouxe uma angústia muito grande e também um movimento muito materialista, porque era o aqui e o agora. Então, quando ele explica que existe sim a vida após a morte, que ele vem provando ali, vem mostrando, ele vem trazendo o porvir. E o porvir que é a nossa conquista, são as bem-aventuranças que nós iremos conquistar. E lá no livro dos Espíritos, no último capítulo, ele vai falar sobre as consolações, as penas e as consolações. Então, o nosso porvir é as consolações, é nós termos conquistado o bem, o bem-estar, ter conquistado a parte moral, e que nós possamos, então, desse jeito, dessa forma, usufruir de toda a bonança de Deus. Quando ele vai abordar um tema assim, que é bem bacana, que o espírita não tem medo da morte, porque o espírita não acredita na morte. Realmente,
o espírita não tem medo da morte. Então é bem interessante quando vamos em velórios espíritas, ninguém pode chorar, porque afinal de contas o espírita sabe que a morte ali ela é só o corpo físico, porque o espírito continua, ele está vivo. Né? A pessoa continua, ele guarda toda a sua essência, tudo que ele aprendeu, tudo de bom que ele fez e também tudo de ruim, todos os seus equívocos também está ali. Então, no velório espírita, ninguém pode chorar. Mas não é questão do espírita ter medo da morte. Ele não teme a morte, porque a morte não existe. Mas ele pode chorar, sim, de saudade. Né? Então, quando a gente lê o livro Céu e Inferno, a gente vai compreendendo essas nuances, né? E essa cobrança de outros segmentos religiosos, né? No espírita, ela cai por terra, porque o espírita vai falar, não, realmente, eu estou de luto, o espírito não, porque a morte não existe, mas eu sinto saudades, então eu vou chorar de saudades. Não sei se acho que vai falar prioritariamente sobre a segunda parte do Céu e Inferno, as mensagens. Eu posso fazer né? a conclusão, se você permitir também. Né? O que nós temos a segunda... Para ficar bem claro, a primeira parte é mais teórica, digamos assim. E a segunda parte são mensagens de vários tipos de espíritos. Isso. Né? Na primeira parte, nós temos a interpretação espiritualista das condições, das consequências morais das escolhas da vida. Então, é uma apreciação da justiça divina e a teoria, né, doutrinária a respeito do assunto. Na segunda parte, nós temos uma coisa contraditória à teoria popular. Dizem que a voz do povo é a voz de Deus, e a maioria das pessoas diz assim, eu não sei o que acontece depois da morte, né? Porque ninguém voltou para contar. A segunda parte da obra O Céu e o Inferno é uma contradição a esse aforismo, a esse ditado popular. Os espíritos voltaram para contar. Kardec publica, desde a Revista Espírita, diversas dessas comunicações e as vai reunindo. E depois as agrupa por tipo de comunicação. Ele começa de uma forma muito positiva com as comunicações dos espíritos felizes, depois as dos mais comprometidos, até chegar a dos criminosos, né? Daqueles que tiveram uma vida de expiação e de suicidas. Então ele traz as comunicações dos próprios espíritos, narrando as consequências morais das escolhas que fizeram, do tipo de vida que elegeram, e que vem mostrar, mais do que tudo, as consequências que nós recebemos no plano espiritual da vida que escolhemos viver. Ele trocou os nomes, naturalmente, de vários desses comunicantes, porque as famílias ainda estavam vivas na época, né? Nobres, rainhas, ricos, poderosos, né? As famílias ainda... Ocultou os nomes, né? E também fez uma escolha, que está no prefácio da primeira edição, por não divulgar o nome dos médiuns, para que não houvesse vaidade nem nenhuma contraposição entre eles. Aliás, o prefácio, que foi suprimido das edições posteriores, talvez por erro tipográfico até, é muito interessante, está na internet à disposição, e ele foi aposto na primeira edição e explica a finalidade da obra. É isso, meus amigos. Nosso tema livre de hoje fica por aqui, e na próxima semana, com a permissão de Deus, nós estaremos novamente com o Diálogo Espírita. Abraço. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. E ainda, ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita.